Bom, a gente começa o Espaço Capixaba de hoje falando de um índice altamente positivo aqui para o Espírito Santo. A redução de 54% do índice de pobreza, isso em 8 anos. Está aqui Tatiana Colodin Ferrari, pesquisadora do Instituto Jones dos Santos Neves, para conversar com a gente a respeito disso. Tatiana, tudo bem? Boa tarde. A que se deve principalmente esse índice? A queda da pobreza? A gente tem duas explicações principais. Primeiro, é o robusto crescimento que o Estado apresentou nos últimos anos, crescimento econômico. E segundo, a queda da desigualdade e distribuição de renda no Estado. Principalmente esses dois aspectos, né? Agora, tem outros índices, assim, que apresentaram evolução, como a questão da educação, por exemplo, e outros setores dentro de uma pesquisa, né? Sim, a gente está falando da síntese, né, dos indicadores Espírito Santo, esse dado está aqui dentro. A gente tem 7 cadernos aqui nessa síntese que abordam desde a distribuição de renda, a educação, mercado de trabalho, domicílio, saúde e demografia. E tem vários dados super interessantes aqui. A gente pode citar a questão da educação, que a gente melhorou a média de educação aqui no estado. Antes estava de 6, passou para 7,2 a média de estudo das pessoas. O tempo que se permanece na escola? A média, os anos de estudo. Os anos de estudo. 7,2, que ainda é pouco, mas assim, é muito mais do que 6, né? Está melhorando, mas a gente ainda tem que melhorar muito. Por exemplo, em relação ao mercado de trabalho, a gente percebeu que a ocupação aumentou para aquelas pessoas que têm de 11 a 14 anos de estudo ou 15 anos ou mais, que equivale àquelas pessoas que estão terminando o ensino médio, né, se formaram, estão no ensino superior e estão do ensino superior ou mais. Então, quer dizer, a gente tem que ainda melhorar a educação aqui, porque o mercado de trabalho está exigindo uma maior qualificação dos trabalhadores. A que se deve essa diferença enorme entre os índices daqui do Espírito Santo e do Sudeste e do Brasil? Ela não tem os dados precisos, mas o Espírito Santo é pelo menos 10 pontos percentuais acima da região Sudeste e do país também. Em relação à queda da pobreza, Isso. Né? Então, a queda da pobreza, não foi um fenômeno isolado aqui no Espírito Santo, né? No país como um todo, a gente percebeu essa queda. No entanto, o Espírito Santo ele foi muito mais acentuado. Né? Isso. E assim, o que a gente percebeu foi o crescimento robusto, né, como eu falei, da economia. Por exemplo, o Espírito Santo, em 2008, o PIB foi de 7,8%, bem superior ao Brasil. A média nacional, né? Que ficou em 5,2% de crescimento. Quer dizer, nós temos um estado dentro do Brasil que tem um crescimento semelhante à economia da China. Quer dizer, isso naturalmente deve, de certa forma, influenciar nos índices sociais também, né? Sim. E nós estamos falando aí, vocês fizeram uma síntese dos principais indicadores sociais, né? Sim. E além do crescimento, né, como eu estava falando antes, a gente tem a questão da desigualdade de renda. O índice de Gini, que é um dos principais índices que mede essa questão da distribuição de renda, ele reduziu 10,5%. E a gente, em estudo paralelo, a gente percebeu que essa redução se deu principalmente devido a diferentes rendimentos do trabalho principal. Então, a gente viu que as pessoas pobres, elas estão se apropriando de uma renda maior, né, do que a renda delas cresceu mais do que os ricos. A política de transferência de renda do governo federal tem muita influência nisso? Sim, com certeza tem uma influência. Esse é um dos fatores também importantes para essa queda. E isso derruba um discurso de muita gente que era contrária a essa política, quando estou falando do Bolsa Família, que dizia que isso era um paliativo, que isso não traria efeito social nenhum e que os índices futuramente, você pode olhar daqui a 5, 10 anos que isso não vai mexer na nossa economia, não vai mexer nos nossos índices sociais. Eu queria saber onde é que foram parar esses críticos, né? Porque o que eles previam não aconteceu, né? Não, a questão da transferência de renda, principalmente o Bolsa Família, né, que a partir de 2003 começou a ganhar força, eles contribuíram de forma acentuada. Em nosso estudo, a gente percebeu que teve uma contribuição mais ou menos de 10% né, para diminuir essa diferença no índice de Gini. E assim, até agora o governo lançou um programa que se chama Incluir, e a gente tem boas perspectivas para o futuro de uma maior redução, né,
na pobreza. Agora, desse programa. Essa síntese, ela abrange os governos Hartung e um pedaço do governo Zé Inácio também, né? Isso. Quer dizer, ele vai de 2001 a 2009, né? 2001 a 2002 a gente tem o governo Zé Inácio, 2003 em diante o governo Paulo Hartung. E a trajetória é a mesma nos dois governos? O crescimento social Sim, é semelhante? Sim, a gente começa a ver essas quedas, essas melhorias a partir de 2001, né? Quer dizer, tivemos uma tendência decrescente nesse período. Dentro da gestão do ex-governador José Inácio Ferreira, né? E depois pega um período do governo Paulo Hartung. Muito obrigado pela presença, pelos dados interessantíssimos aqui. Uma boa tarde, um bom trabalho para você.